Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro sobre Direito Internacional Público. Trata-se da penúltima aula do nosso curso e vamos entrar agora no último capítulo da matéria, que são os mecanismos de pressão e uso da força. Na nossa disciplina, nós vimos 4 grandes módulos. O primeiro módulo foi fontes. Estudamos os tratados, os costumes, os atos unilaterais, princípios gerais do direito, grande parte da matéria nos tratados. No segundo módulo, nós estudamos os sujeitos, os estados e as organizações internacionais. Gastamos mais tempo nos estados. Vimos também que os indivíduos e as empresas, em alguns casos muito específicos, podem ser sujeitos de direito internacional. Como os casos são muito específicos, nós falamos de uma capacidade limitada. No terceiro módulo, nós vimos as relações de aproximação entre os Estados, as relações diplomáticas e consulares e os sistemas regionais de integração. No quarto e atual módulo da matéria, nós vimos 3 capítulos. A responsabilidade internacional do Estado, a solução pacífica de conflitos, que foi a aula passada, e agora o uso da força. Ainda fazendo a revisão em relação à aula passada, solução pacífica de conflitos, nós estudamos que existem mecanismos não jurisdicionais e jurisdicionais. Os mecanismos não jurisdicionais são aqueles em que não se profere uma decisão. Os mecanismos jurisdicionais são aqueles em que uma decisão é proferida. Entre os mecanismos não jurisdicionais, nós vimos a negociação diplomática pelas partes sem interveniente, a conciliação com um conciliador que conduz a negociação, evita brigas, tenta ajudar no acordo, e a mediação. Além disso, vimos a investigação internacional, que é um mecanismo de apoio para a solução dos conflitos. Um painel de especialistas é contratado para estudar, muitas vezes ir no local do conflito, entender e fazer um relatório sobre situações fáticas ali que possam ajudar na solução do conflito. Em seguida, nós estudamos os mecanismos jurisdicionais, que são a arbitragem e as cortes. Na arbitragem, vimos que os estados que têm um conflito e decidem resolvê-lo amigavelmente, contratam um árbitro. Primeiro, eles vão fazer um tratado com um pacto, chamado compromisso arbitral, no qual eles vão aceitar as regras da arbitragem e vão prever todo o processo relacionado à arbitragem e vão se comprometer com o cumprimento da decisão que for exarada. Em seguida, eles vão escolher os árbitros, pode ser um árbitro, pode ser um painel arbitral, que é mais de um, né? Normalmente número ímpar, 3, 5, 7. Podem escolher processos já existentes, como o da Câmara de Comércio Nacional de Paris ou de Londres. Podem prever grau de recurso ou não. Enfim, o direito da arbitragem merece um semestre de estudos. É um bom ramo do direito para trabalhar, para quem quer ganhar dinheiro. Normalmente é bem remunerado, embora seja um mercado restrito. Além da arbitragem, nós estudamos também rapidamente os tribunais internacionais.
Vimos que existem dezenas, se não centenas de tribunais internacionais. Muitos tratados ou sistemas regionais de integração prevêem solução de conflitos por meio de árbitros, de juízes, de tribunais internacionais específicos. Às vezes esses tribunais têm nomes mais suaves, como órgão de solução de conflitos, mas não deixa de ser um tribunal. Cada tribunal tem seu direito processual específico. É preciso, para ingressar no tribunal, que a parte tenha interesse direto naquele conflito, ela tenha sido vítima de um dano, seja uma parte legítima, então, né? Ela defende o interesse próprio, o interesse de um nacional seu, tenha capacidade para agir, ou seja, tem que ser um Estado. Alguns tribunais aceitam organizações internacionais, mas a maioria dos tribunais aceita as organizações internacionais só como parte interessada, amicus curiae, ou como, não para contenciosos contra o Estado, mas apenas para pareceres consultivos. Alguns tribunais aceitam indivíduos, né? A Corte Europeia de Direitos Humanos, ou então empresas como o órgão de solução de conflitos da OMC, do Banco Mundial, desculpa, o órgão de solução de diferenças, né, de conflitos do Banco Mundial, que é o ICSID. Mas a regra é que apenas os Estados se processam no âmbito internacional. De forma complementar ao que vimos na matéria sobre responsabilidade internacional do Estado, em que a vítima é o Estado que defende, que endossa, né, o prejuízo, o dano sofrido por um nacional seu, mesma coisa nos tribunais. Os Estados apenas podem ingressar defendendo interesses de nacionais seus. Tá? Estritamente relacionado com a matéria sobre responsabilidade internacional do Estado. Então vimos, né, interesse de agir, legitimidade das partes, e vimos vários exemplos de cortes internacionais, etc. Nos organismos mais ativos, que têm mais processos, como o caso da OMC, há um mix de formas de solução de conflitos. A OMC, por exemplo, não permite que o Estado já processe o outro. Ela primeiro tem que resolver por negociação diplomática, tem que provar pelo menos 30 dias de tentativas de negociação diplomática. Que é quando ela lê sua reclamação no órgão de solução de conflitos. Depois, ela abre a possibilidade de uma arbitragem. Então, tem um painel de árbitros que é composto por 3 árbitros, escolhidos de mais de 200, numa lista, sorteados. E esses árbitros vão julgar o caso. Depois, se uma das partes quiser fazer recurso sobre questões jurídicas, ela pode ir ao órgão de apelação, que daí sim seria uma corte, porque são 7 juízes, 3 são escolhidos para o caso. Existe um grande apego à jurisprudência da própria corte, que consolida essa linguagem da OMC. Então, torna-se aí uma forma mixta, né? E a cada fase a gente vê que mais da metade dos processos não passa para a fase seguinte. Então, é bastante efetivo esse mix de negociação diplomática, depois arbitragem, depois o julgamento da causa. Muito bem. No encontro de hoje, então, é quando a solução pacífica não chegou a um fim com sucesso. Agora a gente vai ver o uso da força. Primeira coisa que a gente precisa saber. Existe um conceito que é o conceito de contramedidas. E contramedidas podem ser de 2 tipos, retorção ou represália. Tem aluno que escreve, um erro comum de português, escreve represália com H. Represália é A-L-I-A, viu? A retorção é mais suave do que a represália. A retorção é quando um Estado ofende o outro, mas não necessariamente é um ilícito, e nunca armado, no caso da retorção. Ele ofende o outro, pode ser algo ilícito, pode não ser, mas é algo mais leve. Ou quando ele faz algo que não é ilícito, mas é descortês. Eu sempre dou um exemplo. Há alguns anos a Espanha estava rejeitando muitas brasileiras que iam para lá fazer turismo ou morar.
alegando que elas iam se dedicar à prostituição, e devolveu 2.000 pessoas em um ano. O Brasil ficou incomodado com isso. A Espanha pode fazer? Pode, mas foi exagerado. Então, a retorção é uma reação não armada, porque tem que ser proporcional, e, por definição, nunca é uma agressão armada, contra um ato que, embora lícito, é considerado descortês, rigoroso ou que acarreta danos a seus interesses. Descortês é uma palavra-chave, rigoroso é uma palavra-chave. E a represália? A represália seria uma espécie do gênero contramedidas, que fala de medidas de pressão contra um Estado que praticou um ato ilícito, com o objetivo de constrangê-lo pelo uso da força voltada à licitude. Então, é uma forma de você constranger o outro Estado, ou seja com embargos econômicos, seja com o uso da força armada, seja com outras retaliações, a voltar à licitude. Até a Segunda Guerra Mundial, havia a possibilidade de um Estado agredir outro livremente. Então o Estado fazia represálias, retorções, e ainda hoje, em grande medida, pode, mas a agressão armada foi proibida pós Segunda Guerra Mundial. Um Estado não pode agredir o outro, a não ser em caso de legítima defesa. E quem é que pode fazer a guerra? A guerra apenas pode ser feita por uma instituição, normalmente um organismo internacional. No caso mais comum, a guerra apenas pode ser conduzida por autorização, com autorização do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança, como nós estudamos, é composto por Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Porque esses países são os países que saíram vitoriosos da Segunda Guerra. A França não foi bem vitoriosa, porque ela capitulou no início da guerra, mas se convenceu que se um desses países não concordasse com uma guerra futura, poderia ele entrar do outro lado e o planeta acabaria com as armas que existem, com as armas nucleares. Então a ideia é que apenas pode haver uma guerra quando esses 5 concordam em entrar juntos na guerra. De 1945 até 1990, com o dualismo Estados Unidos e União Soviética, quase nenhuma guerra foi feita de comum acordo no Conselho de Segurança da ONU. Depois, dezenas e dezenas. É o que nós chamamos de um processo de institucionalização da guerra. O número de resoluções na ONU foi multiplicado por 14, desde que acabou o Muro de Berlim. Então, foi possível construir a força por meio do direito. Em vez dos Estados Unidos invadir seu quintal e a Rússia e a União Soviética o seu, agora é possível fazer isso de forma concertada. A própria ideia de ameaça-paz internacional foi reformulada. Se antes paz internacional entre 2 países, pressupunha uma guerra envolvendo 2 países, quase todas as guerras em que a ONU entrou desde 1990 são guerras internas, é a comunidade internacional entrando em um conflito interno de um dos países. Outra forma de internacionalização por meio dos tribunais internacionais, como a OMC, que permite contramedidas. A OMC tem um sistema interessante que permite o país que sofreu os danos com o abuso econômico do outro, ele retaliar e não ser contra-retaliado. É uma contramedida legítima. O único caso onde é possível o uso lícito da força por um país sem passar por um organismo internacional é no caso de legítima defesa. A legítima defesa, no direito internacional, é muito parecida com a legítima defesa do direito penal entre pessoas, no direito brasileiro. Pressupõe uma agressão atual ou iminente, resposta proporcional, dirigida ao Estado em que realiza o ataque, e também uma comunicação imediata ao Conselho de Segurança, e apenas pode ser praticada até que o Conselho de Segurança tome medidas.
Uma agressão atual ou iminente significa que o país está muito prestes a ser atacado. Não existe legítima defesa. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Sobre o que já tentou se considerar como iminente, mas não foi aceito pelo direito internacional. Vamos passar pelos outros pontos e eu volto a este. A resposta tem que ser proporcional, não é porque um país agrediu o outro com armas convencionais que este pode fazer uma contramedida com armas nucleares. Não pode atingir outros estados parceiros, por exemplo, um fornecedor de matéria-prima ou de armas, e imediatamente comunicar ao Conselho de Segurança até que esse Conselho de Segurança decida. Depois que o Conselho de Segurança decidiu, o problema passa para toda a comunidade internacional e deveria agir em defesa do Estado. E se o Conselho de Segurança não agir, aí ele pode continuar, claro, praticando sua legítima defesa, proporcional contra quem o agride. Por que você não pode atingir outros países? Porque senão você vai escalar para uma guerra mundial. O que não é legítima defesa? A legítima defesa de terceiros foi muito praticada durante a Guerra Fria, tanto pela União Soviética, quanto pelos Estados Unidos, quanto pela França, quanto pelo Reino Unido e pela China, como uma forma de invadir países que lhe interessavam, países mais fracos, alegando que eles estavam ajudando aqueles países. Então, a legítima defesa do outro. Mas, na verdade, era uma invasão. Entrava no país e, para legitimar perante a sua população, ou perante a comunidade internacional, alegava-se que estava ajudando o presidente contra um golpe militar, contra um golpe da população, ou ajudando a população contra um presidente tirano. É um conceito que caiu em desuso. Outro é a política de dissuasão. O que é a política de dissuasão? Você mostra que tem armas poderosas para não ser atacado. Por exemplo, nos desfiles militares de Dia da Independência ou Dia da Revolução. Você vê o Kim Jong-un passando com os mísseis nucleares, né? O Brasil passando com os caças e tal. Então, isso é mostrando as armas que tem, mas de certa forma, ou então, às vezes, até jogando os mísseis, como, por exemplo, a Coreia do Norte fica jogando míssil por cima do Japão para fazer teste. Ele está mostrando que ele consegue atingir o Japão. Isso é uma forma de agressão e não uma forma de legítima defesa. I think the greatest story is that Khrushchev once said he only feared two things. One, that there might really be a God, and two, was strategic air command. And I would say that bespeaks deterrence more eloquently than anything I've ever heard before. Deterrence is not an exclusively military concept. It's part of everyday human interaction. We have different competing interests, we have different ways we would like to see the world, and we try to influence others to basically go along with the way we'd like to see things happen. And that's part of what makes deterrence difficult, is that deterrence is successful when nothing happens. And so it's very hard to measure. I don't think anybody can answer what will be in the future. I think one can suggest that probably a failure to maintain an adequate deterrent force in the form of a triad is probably the most useful and the most effective form of deterrence. Effective, by my definition, means they will be credible and reliable. So if you have a force that is safe, secure, and effective, i.e. credible and reliable, then you have a force, as we've defined it in the Nuclear Posture Review, as a triad of submarines, bombers, and ICBMs, a force that mitigates risk, and a force that then ensures strategic stability. Global Strike for the Air Force and then the Navy are all looking to update and modernize the nuclear arsenal. For the Air Force, it's the Long-Range Strike Bomber. That will be out there, that will replace the B-52 and the B-2. Global Strike's looking at a replacement for the ICBM. There's a new cruise missile that's being looked at.
I know the Navy's also looking at replacing their nuclear submarine with an Ohio-class submarine. I want you to think about a conflict pyramid. If you think of a pyramid, and at the top of that pyramid is the capstone, and that capstone is nuclear conflict. That is the absolute worst form of conflict that you could have. And beneath that, that second layer is large-scale conventional war, World War I, World War II. And beneath that is what you could call lesser combat operations. So Vietnam, for example, Iraq, Afghanistan. And then beneath that, you could think of something like insurgency, which that could also be Vietnam. And beneath that, at the very bottom of the pyramid, that longest level, but at the bottom, is terrorism as we generally think of it. So at the top is the worst case, but least likely. At the bottom is the least dangerous, so most dangerous, least dangerous, but most likely. So when you're talking about trying to deter terrorists or non-state actors, one, they usually exist within a much larger social context. So we can concentrate on how many foreign fighters in, or maybe one area of Syria, but the even more interesting question is, where are they all coming from? What is causing them to want to basically collect in this one area to fight in support of their ideology? People like ISIL have been around for a long time. Al-Saladin wiped out the assassins in the 12th century on the ground with a conventional force, and they were very much like these people, perhaps not as numerous, but I think that ISIL it's a real threat to pinprick us regularly, hurt us, maybe even make us look bad. It's a real nuisance, it's a real problem, and it's very dangerous, and we've got to deal with it. But deterring it is probably not a very effective approach. You're going to have to do something more than to deter them. I think it's a whole different kind of problem. It ultimately gets down to two really key things. It's theories of mind. How do individuals process information and make decisions at a singular individual level? And then two, how do groups of people make collective decisions? And both of those require understanding of psychology of the human brain. So while it seems like an inherently intractable problem, we're not totally without guideposts. As Colin Gray, modern theorist, has said, that the nature of war is constant, but the character is constantly changing. So the nature of war is about the human element. It's about essentially how people have always been. It's what we can read from the classical theorists all the way to the cognitive neurosciences today. What drives people to make decisions? What is the basis of their motivations? How does social identity drive what people fight for, what people take risk for? I guess the only thing I would say is deterrence is resurgent. It was passé for about 2 decades, but both an interest and a need for an understanding of deterrence it's really returning. And Air University and the Air Force are making a distinct effort to improve the understanding of airmen in regards to deterrence, both conventional and nuclear, and in the new realms of cyber. E a pior de todas, que é a legítima defesa preventiva, que é, uma vez que você tem armas que um dia talvez possa usar contra mim, eu vou atacar você primeiro. Foi a justificativa que o presidente Bush deu para atacar o Iraque. Alegou que havia armas de destruição em massa no Iraque, armas biológicas, químicas, mesmo talvez armas nucleares, mas mais biológicas que químicas, que nunca foram encontradas. Depois descobriu que tinha sido um erro. Bem, dessa vez foi erro, mas a legítima defesa preventiva. Essas formas de legítima defesa não são legítima defesa. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês para falar de tudo isso. É importante a proporcionalidade. A resposta tem que ser proporcional. Os seus nacionais podem estar ameaçados de ataques terroristas ou colapso do poder de controle das autoridades centrais do Estado. Você não pode entrar em legítima defesa se não tem nenhum nacional seu envolvido.
Você pode até, por exemplo, num país em guerra, ir lá e tirar seus nacionais. Seria uma forma de legítima defesa também, em território de outro. Mas se você só tira seus nacionais, você não entra na guerra. Né? Hoje em dia, a legítima defesa está muito relacionada à ideia de ataques terroristas. Então, você poderia até, com a ajuda do país onde as células terroristas se encontram, fazer um combate a essas regiões, a essas células terroristas, como legítima defesa. Existe, de certo modo, uma concertação entre os serviços de inteligência de todo mundo para o combate ao terrorismo. Apenas pode praticar legítima defesa depois que se tentou pacificamente resolver o conflito. E, tá um errinho aqui, e essas tentativas não deram certo, ou o conflito é tamanho que é preciso agir logo para salvar vidas, porque a solução pacífica é manifestamente impossível. O uso da força armada é exclusivamente para resgatar os nacionais e proporcional ao perigo ou ameaça. Né? Você não pode, por exemplo, ir com 60 mil homens para salvar 20 nacionais e você tira os nacionais e ainda fica mais 10 anos naquele estado, mandando no estado, como já aconteceu algumas vezes na América Central. Bem, eu agradeço a aula de hoje, leiam o livro, estamos no capítulo 10. Já lemos bastante, né, nesse semestre, e nos encontramos na próxima aula.